Olá, e aí, tudo bem? Sou Leonardo, geógrafo, instrutor aqui do canal Sensor Geográfico. Quero mostrar nesse vídeo como fazer uma seleção de polígonos que possuem anéis internos. Por que você pode precisar de uma operação desse tipo, né? No meu caso, eu precisava selecionar polígonos que tinham anéis internos para gerar uma nova base de dados com outros atributos. Mas você pode ter essa demanda para diversos problemas diferentes. Então vamos ver como executar essa operação no QGIS. Mas primeiramente, vamos tentar entender o que o software vai fazer para facilitar na hora que a gente estiver lá no software. Então, primeiramente, com base nas especificações da OGC, um polígono ele é uma superfície plana que possui um anel externo e 0 ou mais anéis internos. E cada anel interno vai produzir um buraco no meu polígono. Então a gente tem alguns tipos de polígonos. Por exemplo, vou mostrar aqui, ó. Eu posso ter um polígono desse tipo aqui. Aonde é um polígono de um anel externo e a área do polígono é toda essa área demarcada aqui, achurada. Então esse é um polígono que possui apenas um anel externo. Um polígono de anel interno seria um polígono desse tipo. Eu tenho um anel externo e eu tenho um anel interno. Então, esse polígono aqui, a área dele é apenas essa área achurada aqui. Essa parte definida pelo círculo não compõe a área do meu polígono. Então eu posso ter nenhum anel interno ou um ou mais anéis internos. Então eu poderia ter um polígono com mais de um anel interno, por exemplo. Então a área do polígono é apenas essa área achurada aqui. A gente tem ainda o caso do polígono, que são multipartes, né? Que é um polígono do tipo multiparte. A gente vai ter duas feições vetoriais para uma correspondência na tabela de atributos. Então, seria um caso, por exemplo, assim, eu tenho um polígono, outro polígono, mas esses dois polígonos são uma representação de multipartes. Então, para esse caso, a área desse polígono ele é definida pela soma desses dois polígonos aqui. E o que eu tenho de anéis para esse caso? Dois anéis externos. E pode ocorrer ainda uma situação totalmente hipotética, né? Não sei se, não lembro de nenhum caso que isso aconteceria na realidade, mas alguém pode se deparar com um problema desse tipo. Eu posso ter um polígono assim, ó. Todas essas três feições aqui vão compor um único polígono. E a área desse polígono é definida por essa área achurada. Então aqui eu tenho dois anéis externos e um anel interno. Então se a gente converter esses polígonos aqui para uma tabela de atributos, vou chamar aqui de ID do polígono, número de anéis e o número de anéis internos. Então, vou chamar esse polígono aqui de polígono 1. Então, o polígono 1, quantos anéis ele tem? Apenas um anel, que é o anel externo. Quantos anéis internos? Nenhum anel interno. O polígono 2, ele vai ter dois anéis, um externo e um interno. Então, quantos anéis internos? Um anel interno.
o meu terceiro polígono, vamos chamar esse cara aqui de 3. Quantos anéis esse polígono possui? 1, 2, 3 anéis. Quantos anéis internos? 1, 2 anéis internos. O polígono número 4, que é toda essa área aqui, né? Esses dois polígonos formam o polígono 4. Quantos anéis? 1, 2 anéis. Quantos anéis internos? Nenhum anel interno. E eu tenho o meu polígono 5. Quantos anéis esse polígono possui? 1, 2, 3 anéis. Quantos anéis internos? Um anel interno. Então, o que o QGIS vai fazer para selecionar esses anéis internos? A gente vai utilizar uma função que ele vai contar quantos anéis internos existem para cada polígono. E existindo esse anel interno, ele vai responder para a gente, então, a seleção. Ok? Então vou mostrar aqui para vocês no QGIS como que é feita essa seleção. Então observa aqui na minha tela, já estou com o QGIS aberto. Já tem aqui uma base de dados também aberta, são alguns polígonos. Posso observar visualmente que alguns deles possuem anéis internos, enquanto outros não possuem. Então o meu objetivo aqui, ou a minha necessidade aqui, né, é selecionar apenas os polígonos que possuem anéis internos. Então a gente vai utilizar uma função no QGIS que ele vai contar quantos anéis internos cada polígono possui. Então a gente vai fazer uma seleção que é uma seleção por expressão. Então vou vir aqui, ó, selecionar feições por expressão. Aqui nesse campo do meio aqui eu tenho uma série de funções que são disponibilizadas pelo QGIS. Como a gente vai contar quantos anéis tem em cada polígono, ela é uma função de geometria. Ele tem que ler a parte geométrica dos polígonos e contar quantos anéis internos possui. Então eu vou procurar aqui, ó, no grupo geometria. A gente tem uma função aqui que se chama NumInteriorRings, que é a que a gente precisa. NumInteriorRings. Se eu olhar aqui na ajuda dela, ó, retorna o número de anéis internos em um polígono ou coleção de geometria. Ou nulo, se a entrada não for uma geometria de polígono ou coleção. Então, basta eu dar 2 cliques nessa função, ela vai vir aqui para a minha área de expressão. Observa que ela está pedindo um argumento, está aqui na instrução também, ó. Eu preciso colocar um argumento aqui, que é o argumento de geometria. Então, para ele olhar a geometria dos polígonos. Então, a gente precisa colocar aqui uma outra função também, que é a função geometria. Então, observe aqui, ó, eu tenho 2 funções, qual delas que eu vou usar, né? Ou 3 ainda por cima, mas qual delas que eu vou usar? Basta a gente dar uma olhadinha aqui na ajuda, ó. Essa aqui que tem o cifrão retorna a geometria de uma feição corrente. Pode ser usada para processamento com outras funções. Então é essa aqui mesmo que eu preciso. Vou dar 2 cliques nela. Ela foi lá para a minha área da expressão. Basta eu fechar o meu parênteses. Observa aqui que a minha expressão está sem erro. Então agora é só selecionar feições. Fechar aqui a janela. Observe então que ele destacou para mim todos os meus polígonos que têm anéis internos. Vamos dar uma olhada mais de perto aqui. Vamos olhar essa área aqui, ó. Opa, meu zoom aqui passou do ponto. Ó, então observe esses polígonos aqui, ó, eu posso ver que ele selecionou os polígonos que possuem anéis internos. Mas e esse caso aqui, por que ele não selecionou? Se eu estou vendo que eu tenho 2 anéis internos. Vamos olhar mais de perto então, vamos selecionar esse polígono manualmente para ver o que está acontecendo. Ah, ó, veja bem.
posso observar aqui, ó, que eu tenho 2 polígonos. No caso aqui são 2 polígonos contíguos, não é apenas um polígono. Então, sendo 2 polígonos, eu não tenho a geração do anel interno. Por isso que esse polígono aqui, ou que esses 2 polígonos, né, não foram selecionados. Eita, mas o meu mouse aqui tá meio ruim. Então veja aqui, ó, são 2 polígonos independentes, mas contíguos um ao outro. Por isso que ele não selecionou. Então, a nossa consulta, a nossa seleção funcionou perfeitamente. Vamos executar aqui novamente, só para fixar. Então eu vou em geometria, seleciono Num Interior Rings, seleciono também a geometria e executo a função. Dá um zoom aqui para os selecionados. Veja bem, então, está selecionado aqui os meus polígonos com anéis internos. Então, essa é uma forma de você selecionar polígonos que possuem anéis internos dentro de uma base de dados. Você poderia fazer de outra forma. Poderia abrir a tabela de atributos, criar um campo, né, um novo campo de dados e fazer essa expressão, essa seleção por expressão que a gente fez, poderia colocar essa mesma expressão lá no Field Calculator, aonde ele iria calcular o número de polígonos internos para de anéis internos para cada polígono. Aí depois bastaria eu fazer uma seleção nesse atributo buscando os polígonos que possuíam mais de um anel interno ou mais que 0 anéis internos, ele selecionaria para mim. Então, ainda assim, aqui na função, na seleção por expressão, eu posso querer não todos os polígonos que possuem anéis internos, mas apenas os polígonos que possuem mais que 3 anéis internos. Como que eu faria essa seleção? Basta colocar mais um argumento aqui, né? Então, no Interior Rings, geometria, e eu quero só os polígonos que possuem mais que 3 anéis internos. Então, vou colocar maior que 3. E vou selecionar. Ó, veja bem que agora ele selecionou apenas os polígonos que tem, no caso aqui, 4 anéis internos. Ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos ver se tem mais algum. Não, apenas esses 5 registros aqui. Os demais registros ele excluiu da seleção porque eu coloquei o argumento que eu quero apenas mais do que 3 anéis internos para esses polígonos. Joia? Entenderam bem? Bastante tranquilo de se fazer, né? E aqui no QGIS tem uma série de funções para a gente fazer esse tipo de seleção. É sempre bom dar uma olhada na ajuda das funções. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para a ajuda dessas funções do QGIS e também um link para a especificação da OGC para a construção de feições vetoriais, caso alguém queira dar uma olhada. Beleza? Espero que tenha ajudado aí. Valeu, galera. Obrigado pela visita e até a próxima.